Sejam bem-vindos ao Conexão Pinheiro, o seu telejornal semanal. Vejam agora os destaques da edição de hoje. As regras para quem quer sacar o FGTS. A maratona de estudos antes das provas do Enem. A safra de sambas do Carnaval Carioca é pauta do Invasão, a nova coluna do nosso jornal. E ótimas dicas de cultura e lazer. Tudo isso agora no Conexão Pinheiro. Desde setembro, o governo federal liberou os saques para os trabalhadores que possuem contas ativas e inativas do FGTS. Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre as regras da retirada do benefício. Se esse é o seu caso, acompanhe agora a reportagem da Daniele Mariano. De acordo com a Caixa Econômica Federal, já foi depositado mais de 15,4 bilhões de reais em contas do FGTS de clientes que possuem conta no banco. O valor do balanço é até setembro deste ano, sem contar as datas futuras. Os depósitos se referem ao saque de R$ 500, o saque imediato. Mas será que todo mundo sabe a diferença deste para o saque aniversário? Acho que seja para retirar um dinheiro rápido, algo desse tipo. Eu acredito que haja alguma liberação do governo para que seja feito um saque sem precisar ter sido demitido de alguma empresa, coisa do tipo. Programa que o governo está liberando R$ 500, né? E quem tiver interessado pode sacar. Ou então deixa para lá e pega no fundo de garantia. O saque imediato do FGTS é o saque a que tem direito todo trabalhador titular de conta do FGTS, limitado a R$ 500 por conta do fundo de garantia. Ele não ativa automaticamente o saque aniversário. Essa opção só vai estar disponível a partir de abril de 2020. O saque aniversário é uma nova opção para o trabalhador que antes só poderia sacar o saldo da sua conta em caso de demissão sem justa causa. Se trata de um saque anual de parte do valor na conta, no mês do próprio aniversário. O trabalhador que escolher pelo saque aniversário deve comparecer à Caixa Econômica para solicitar a mudança. Cada trabalhador tem que ver o seu estilo de vida e o que faz mais sentido, porque o saque aniversário é você sacar um percentual, e aí tem a tabela, cada trabalhador vai poder ver quanto vai poder sacar a partir do mês do seu aniversário. Então você faz um saque por ano e saca aquele valor. A expectativa da Caixa é que o saque imediato chegue a 28 bilhões ainda este ano. Mas o que preocupa os especialistas são as informações não verídicas. É o caso da camareira Isabel Cardoso, que faz trabalhos extras para complementar a renda. Ela tinha medo de sacar os R$ 500 e a conta mudar para o saque aniversário. Vou investir na minha casa, porque eu sei que vou pegar esse dinheiro e depois vai ficar aí preso o restante do FGTS. Então, assim, é uma boa, um investimento que eu necessito, que vem em boa hora. E no último dia 18 de outubro, foi instalado na Orla do Arpoador um monolito que indica a direção precisa à cidade de Santiago da Compostela, na Espanha. E para falar desse assunto, vamos conversar com o jornalista Hélio Araújo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O que representa esse símbolo para o grupo de peregrinos? Bom, esse símbolo para os grupos peregrinos representa exatamente a distância que falta de onde nós estamos caminhando, peregrinando, para chegar a Santiago de Compostela. A gente, ao longo dos vários caminhos, a gente vai encontrando essa marcação pelas estradas, pelo dentro do mato, onde que seja, e nela tem um número de quilômetros que exatamente faltam para a gente chegar a Santiago. Então, por aquilo ali, a gente tem noção de quanto já caminhou e quanto falta caminhar, principalmente. E o que os peregrinos buscam a essa viagem a Santiago? Enfim, cada um busca uma coisa, né? Cada peregrino tem a sua, vamos dizer assim, a sua busca individual. Muitos fazem por turismo, muitos fazem por atos religiosos, muitos fazem apenas para, como a gente chama, se encontrar consigo mesmo. Né? Uma viagem de introspecção, que você pode, enfim, meditar, parar, pensar, você observa a natureza. Então, cada um tem o seu objetivo, mas o maior deles é você encontrar a si mesmo. E o que é preciso para ser um peregrino? Bom, primeiro de tudo, a vontade de peregrinar. Né? Você tem que, efetivamente, enfim, você sabe que você vai ter que caminhar. Então, a gente tem aí pelo menos uns 10
caminhos oficiais de Santiago de Compostela. Eles saem de vários lugares, né? Tem o francês, tem o inglês, o primitivo, Via de Plata, enfim, tem vários caminhos e todos levam a Santiago. Você pode escolher o caminho que você quer fazer e você sabe que vai caminhar. Por exemplo, o caminho francês são 820 km, o caminho português são 260 km, o inglês são 115 km. Então, varia muito e você sabe que você vai ter que caminhar. Então, você tem que estar preparado para isso, fisicamente e espiritualmente. E das rotas que o senhor já fez, qual foi a mais desafiadora? Bom, com certeza, eu fiz o caminho português em 2015, que foram 260 km. Em 2017 eu fiz o caminho francês, que foram 820 km. Em 2019, agora em julho, eu fiz o caminho inglês, 115, e caminho Mochia-Finisterre, que eles chamam de fim do mundo, 120 km. Em termos de desafio, é claro que falamos de 820 km, você caminhei 31 dias, é o mais desafiador deles todos. Tá? Embora no português, com 260, foi o que eu mais sofri com bolha, tendinite, essas coisas. No francês, no inglês, no Mochia, eu não tive absolutamente nada. Mas no primeiro, que foi o português, realmente foi o que eu mais sofri fisicamente falando. O Brasil lidera um ranking da América Latina na população de peregrinos que foram em Santiago em 2018. Sim. O que você considera que os brasileiros buscam mais a esse destino do que os outros latinos? Esse número tem aumentado gradativamente ano a ano, né? Eu falei que eu fiz em 2015 meu primeiro caminho, de lá para cá dobrou o número de brasileiros que efetivamente estão fazendo o caminho de Santiago. Ano passado, mais de 320 mil pessoas fizeram o caminho em todo o mundo. Brasileiros foram quase 6 mil pessoas que fizeram. Eu acho que eles buscam aquilo que eu falei um pouquinho mais. Buscar um pouco de... Enfim, a gente está vivendo um momento no Brasil em que as incertezas são grandes, né? Elas têm... a gente não sabe como vai ficar, né? As coisas no país, há um desemprego muito grande, então as pessoas de repente procuram um pouco mais de paz, um pouco mais de calma, um pouco mais de introspecção, desse contato com a natureza. A gente vai caminhando e você, enfim, é o tempo inteiro junto à natureza, com excelentes... você escuta passarinho, você escuta a água do riacho, você escuta um monte de coisa. Então, enfim, acho que é isso que todo mundo procura, um pouquinho mais de calma, tranquilidade, de repente realmente conseguir elevar a alma, vamos chamar assim. E eu vi que você trouxe alguns itens, você pode mostrar pra gente? Sim, claro. Isso aqui é a credencial de peregrino. A gente, quando sai do país de origem, você recebe uma credencial que, à medida que você vai passando pelos locais em que você vai, né, albergues, restaurantes, farmácias, enfim, qualquer lugar que você passa, você vai carimbando esse documento, para quando você chegar lá em Santiago de Compostela, efetivamente você entrega isso aqui, eles conferem e te dão o certificado de que você realmente fez o caminho. E aí esses carimbos todos comprovam que você efetivamente fez o caminho. Aqui eu trouxe também a vieira, que é um dos símbolos do caminho de Santiago de Compostela. A gente leva isso aqui no pescoço, pendurado, muitos penduram na mochila, enfim. O importante é carregar este símbolo. É um símbolo, porque esse tipo de vieira ou de concha, ele só tem naquela região lá da Espanha. Então, dizem que lá na época medieval, as pessoas que peregrinavam, para provar que efetivamente tinham feito a peregrinação, tinham que carregar de volta uma vieira dessa, porque só tinha lá, você não tinha como conseguir pegar se não tivesse realmente comprovadamente fazer o caminho. Sim. E para finalizar, qual é a melhor época que algum peregrino, alguém pode ir a Santiago de Compostela? Considera-se a melhor época o mês de maio e de setembro, né? Porque, enfim, primavera e final do verão europeu, porque são os dois em que maio acabou o inverno, que durante o inverno, inclusive, várias rotas são fechadas, porque a neve é muito densa, muito forte, muito alta, não tem como peregrinar, e mesmo assim algumas pessoas às vezes até abusam e tentam fazer isso e acabam sofrendo alguns acidentes. E setembro, que está terminando o verão, começando o outono lá na Europa, e aí as temperaturas também estão mais amenas, ficam melhor. Mas enfim, entre maio e realmente setembro para outubro, é muito grande o número de pessoas que visitam Santiago de Compostela. Principalmente no mês de julho, também é uma afluência muito grande, porque o dia de Santiago é comemorado a 25 de julho. Então a semana inteira, a semana de festa, aquilo tudo, muitos peregrinos preferem julho, apesar de ser verão, apesar de ser realmente calor, mas preferem julho por conta disso. Muito obrigado pela sua participação. Bom caminho para todos.
E logo depois do intervalo, vamos ver a preparação para as provas do Enem. Estamos a menos de um mês para o Enem e uma boa preparação pode levar os candidatos a obterem êxito na prova. Reta final para o maior exame do Brasil, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. Só esse ano foram mais de 5 milhões de inscritos. E para saber como os alunos estão estudando na prática, a nossa equipe veio para a sala de aula. Olhar fixo a cada questão, atenção a cada detalhe. Simulados anteriores são uma ótima opção para quem deseja se manter atualizado. E para aqueles que estão com um pouquinho mais de dificuldade, vale até uma ajudinha extra. O vestibular mais aguardado pelos brasileiros é composto por 180 questões objetivas e de múltipla escolha, dividida em 4 áreas: ciências humanas, ciências da natureza, matemática e língua estrangeira, sendo 45 para cada uma. O exame conta também com uma disciplina que tem tirado o sono de muitos candidatos: a redação. Eu tenho visto muito sobre aquecimento global, feminismo e feminicídio. Algo sobre política, esquerda, direita. Queimadas naturais e tantos outros desastres que vêm acontecendo nesse ano de 2019. Para mandar bem na redação, é preciso ter domínio da língua portuguesa. Segundo Ana Carla, esse é o maior desafio do exame. Tem muito erro ortográfico, desvios ortográficos, né? A gente tem que considerar isso erro, mas são desvios ortográficos que penalizam a avaliação do texto do aluno. E na organização mesmo do pensamento, há muitos textos que pecam na coesão, que acabam afetando a coerência do texto. Ao mesmo tempo que a ansiedade toma conta da sala de aula, Pedro garante que vai tirar de letra. Eu fiz o Enem no ano passado, então eu tenho uma noção de como é que é o Enem. Eu sei como é que funciona, como que é a aplicação, como que funcionam as questões, como que é a leitura. Então eu não estou tão nervoso como eu estava no ano passado. No ano passado eu estava bem preocupado com o que eu ia ver. Com muitas expectativas e sonhando com um mundo melhor, o estudante nos conta qual é o segredo da sua confiança. Eu vejo o que vai cair no Enem, reviso, leio, releio, tento fazer algumas coisas, umas atividades extras e é basicamente isso que eu fico fazendo. Se tem alguém importante na preparação e na formação para o futuro, esse alguém são os professores. E no mês dedicado a eles, nós fomos às ruas saber o que os alunos aprenderam com seus mestres. O professor é aquele que te dá a primeira ferramenta para você seguir no mundo. Sim, o professor, a gente tem a educação de casa, mas tem que ter educação também escolar. O ensino hoje em dia é fundamental na vida de qualquer pessoa. A formação de um senso crítico, a formação de uma independência, de cada pessoa conseguir buscar o seu próprio conhecimento. Me deu base e vai continuar me dando base para a vida inteira. Eu acho que o professor é a base para tudo. E no próximo bloco, na estreia da coluna Invasão, nós vamos falar sobre o carnaval do ano que vem. E as nossas dicas da agenda cultural. Voltamos já! Temos novidade no Conexão Pinheiro, a coluna Invasão, um espaço dedicado a assuntos culturais. Hoje, o José Lucas nos conta sobre os sambas enredos do Carnaval de 2020. Nem chegou 2020 e os tamborins já anunciam que o Carnaval vem aí. Isso porque entre agosto e outubro tivemos as disputas que definiram os sambas que serão cantados na Marquês de Sapucaí no ano que vem. Veja agora algumas curiosidades. Depois de anunciados os enredos, a ala de compositores é acionada para criar a trilha sonora do desfile. Em geral, entre 15, 30 ou até mais sambas se inscrevem para só um ser escolhido.
mas tem escolas que optam por encomendar o samba para um grupo de compositores pré-escolhidos. É o caso da Paraíso do Tuiuti, que resolveu repetir a fórmula de sucesso que a consagrou vice-campeã em 2018 com o samba antológico. Nomes conhecidos do grande público saíram vencedores dessas disputas. É o caso da cantora Sandra de Sá, que fez samba em homenagem a Elza Soares na Mocidade Independente, e o comediante Marcelo Adnet, que encabeçou a parceria vencedora na São Clemente. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo o radialista Wellington Catão, que ele esteve em todas, ou em praticamente todas as finais de samba, e já começo perguntando a ele, pelo que você está vendo da safra de sambas, ela é boa, a safra de sambas de 2020? Primeiramente, obrigado pelo convite, estar participando. Seja sempre bem-vindo. De você aqui desse programa e falando da nossa cultura maior, né? O nosso carnaval, o samba, enfim. A safra é mediana, na minha opinião. Uma safra mediana devido, talvez, à falta de apoio aos compositores. Podemos ver que, no passado, na década de 90, às vezes faltando pouco dinheiro para as parcerias. Tinha ali um exemplo como, vamos colocar, Davi do Pandeiro, colocamos Silas de Oliveira, do Império Serrano, eram compositores que faziam sambas de enredo por amor à agremiação. Hoje, parece ter uma máquina de compor sambas de enredo, como sambas de escritório, sambas encomendados. Também você vê compositores compondo sambas em diversas agremiações, e o que mais me chama a atenção é que nós não sabemos como é escolhido esses sambas, né? Então, às vezes tem um samba concorrente que é melhor do que o samba campeão. Eu acho que esse é um problema nas composições de sambas de enredo. Entendi. Nem mesmo com a mudança de algumas escolas como a Mangueira, a Grande Rio, a União da Ilha, que fizeram disputas diferentes das convencionais mesmo, isso continua mesmo a safra não sendo tão boa como esperado? Podemos ver que a Mangueira, posso até separar, que o samba da Mangueira, conforme a sinopse, conforme o que foi proposto pelo carnavalesco, é um dos melhores sambas, né? Falando sobre a Mangueira e também sobre a Portela, essas duas, elas fazem, como está ocorrendo nos últimos carnavais, uma menção crítica ao presidente Jair Bolsonaro. Tanto que o samba da Mangueira cita o verso: favela pega a visão, nosso futuro é sem partilha e não tem Messias de arma na mão. Sim. E o da Portela é nossa aldeia, que é sobre os índios que captaram o Rio de Janeiro. Nossa aldeia não tem bispo e nem se curva a capitão. Isso no julgamento do quesito samba enredo, isso pode pesar contra ou a favor dessas escolas? Então, olhando pelo quesito samba enredo, primeiro depende da cabeça do jurado, né? Que a gente não entende o que o jurado pensa. Mas eu volto nos dois últimos carnavais, 2019 e 2018. Foram temas críticos. Beija-Flor de Nilópolis, que veio com um enredo crítico, levou o campeonato. A Paraíso do Tuiuti também veio com um enredo crítico ao governo, levou o vice-campeonato. Ao governo Temer. Isso. Em 2019, a Mangueira levou o campeonato, focando em alguns assuntos sobre política, sobre a atual situação do nosso estado e até do nosso país. Então, eu acho que pesa a favor para a agremiação no desfile. Ali pelas pessoas que acompanham, pelo pessoal do samba, que tem uma visão. Agora, se for olhar pelo lado político, um lado até parte social, eu acredito que pode ser um pouco complicado para a agremiação, em questão de processo, em questão de dificuldade de repasse de dinheiro, acaba tendo uma palavra mais popular, um boicote à própria agremiação. Essa foi a estreia da nossa coluna Invasão e voltamos ao estúdio. O espetáculo do circo não morreu. A repórter Daniele Mariano vai mostrar que tem muita diversão, consciência e inclusão para o respeitável público. O projeto social Universidade Livre do Circo, localizado no Parque Municipal da Quinta da Boa Vista, tem como principal bandeira a sustentabilidade e a preservação dos animais.
O grupo itinerante mantém parte dos tradicionais palhaços para animar o picadeiro, malabaristas e trapezistas. A grande novidade é a substituição dos quadros de animais por banda na animação, bailarinos com danças culturais e capoeira com a inclusão de pessoas com deficiência nas apresentações. Com temas que mudam a cada 6 meses, o trabalho é feito há mais de 25 anos. Aqui, vemos o Terra Oca, contando as aventuras de um imperador que chega a uma terra distante com seus navegantes e encontra um povo diferente. O espetáculo já foi assistido por mais de 1 milhão de pessoas. O Unicirco funciona de sábado a domingo, com sessões às 5 da tarde e às 7 da noite. E se é de cultura que a gente gosta, vem mais por aí! E vamos agora às dicas da agenda cultural. Quem nos apresenta as opções é o repórter Luiz César. Togas, mobília clássica, um auditório no estilo neoclássico. Antes lugar de julgamentos famosos que marcaram a história da cidade. Hoje, um marca o judiciário brasileiro. O Centro Cultural da Justiça Federal é lugar imprescindível para quem quer conhecer mais sobre a história do direito penal no Brasil. A visita é gratuita e o local conta também com peças de teatro e cinema dentro do prédio. O horário de visitação é de terça a domingo, de meio-dia às 7 da noite. Programe-se e venha prestigiar e entender um pouco da história brasileira jurídica. Do berço da vida aos mistérios do pós-morte. O Centro Cultural Banco do Brasil recebe, desse mês até o dia 27 de janeiro de 2020, a exposição Egito Antigo, do cotidiano à eternidade, em que diversas peças, hieróglifos e até mesmo uma múmia, com os símbolos desse glorioso império do passado, estarão presentes. Ocupando o térreo e o segundo andar do Centro Cultural do Banco do Brasil, a exposição comemora os 30 anos deste símbolo da cultura carioca. Com muita interatividade, o acervo de curadoria de Paolo Marini e Pieter Tjabes é proveniente do Museu Egípcio de Turim, o segundo maior do mundo no tema. O Centro Cultural do Banco do Brasil fica na Avenida 1º de Março, número 66, centro do Rio. A entrada é gratuita. Leve sua família, é conhecimento e diversão para todos. Lugar de história, de ontem e de hoje. O Museu da República é um dos símbolos dos anos do Brasil imperial e republicano. O antigo palacete se tornou museu a partir da transferência da capital para Brasília em 1960, com um riquíssimo acervo que preserva grande parte da mobília e da decoração original. O destaque vai para o pijama que o ex-presidente Getúlio Vargas usava na noite em que cometeu o suicídio. Os jardins, localizados do lado de fora do palácio, também são um ótimo passeio para a família. Um ambiente pacato e familiar. Programão, né? Então visite, o palácio funciona de terça a domingo. Nos dias de semana, de 10 da manhã às 5 da tarde e aos finais de semana, de 10 da manhã às 6 da noite. E o Conexão Pinheiro está terminando. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Também estamos no YouTube. Basta acessar o canal da Faculdade Pinheiro Guimarães. Até a próxima!